Olá, seja bem-vindo ao canal SOS Agrimensura. Eu sou o engenheiro Aroito Cardoso e no vídeo de hoje vamos falar sobre equipamentos e acessórios de topografia. Você realmente sabe quando e como usar os equipamentos de topografia? Se não, fique conosco, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Vamos lá! Pois bem, equipamentos clássicos e acessórios. O que vem a ser os equipamentos clássicos? Os equipamentos clássicos são os equipamentos fundamentais que estabeleceram as bases práticas da topografia, contribuindo para a sua evolução histórica. Então, nós temos aqui os acessórios essenciais, que são o conjunto de acessórios necessários para o funcionamento de determinado equipamento, quando da realização de um tipo específico de levantamento. E nós temos ainda aplicações dos equipamentos, Então, cada equipamento possui uma especificidade e foi criado para um determinado tipo de atividade. No entanto, alguns equipamentos, de acordo com a sua versatilidade, conseguem ser aplicados em mais de um tipo de levantamento específico, como nós vamos ver mais à frente, o caso das estações totais e até mesmo os teodolitos comparado aos níveis na realização aí de atividades como nivelamento, ok? Então, a escolha de determinado instrumento é crucial para a precisão, eficiência e economicidade do projeto, ok? Então, nós temos aí o teodolito, que é um instrumento de precisão usado para medir ângulos horizontais e verticais, com precisão. É um equipamento composto, nós vamos ver aí na tela, por uma luneta que fica sobre dois eixos perpendiculares, com círculos graduados, que permitem leituras precisas. Então, esses círculos graduados, que ficam aí perpendiculares à luneta móvel, nada mais é do que os limbos, Então, os teodolitos, os equipamentos aí que estão na tela, eles possuem um limbo horizontal e um limbo vertical. O limbo nada mais é do que o local, onde estão gravadas as marcações, ou a numeração de cada ângulo, ali, à medida com que você avança, girando o equipamento em torno do seu próprio eixo, você rotaciona ele, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, você vai ver uma mudança ali nos graus, E assim como você, quando você movimentar a luneta, ali no sentido de nadir e zenit, mais à frente nós vamos ver aí o que significa nadir e zenit, mas quando você tem ali um movimento dela de 180 graus, de cima para baixo, de baixo para cima, você também vai perceber uma mudança ali nos ângulos. Então, nós temos modelos aí ópticos e modelos eletrônicos, Sendo os eletrônicos capazes de mostrar leituras de forma digital. Então, nós temos aí o teodolito laranja, que nós temos aí um teodolito eletrônico. Então, ele possui um visor e na tela do teodolito eletrônico ele vai mostrar para você ali ângulo horizontal e ângulo vertical, Nós temos alguns botões ali que representam algumas funções, E nós temos aí o teodolito óptico mecânico, que não possui essa capacidade de mostrar na tela os dados, mas que ao verificar ali dentro, na luneta do equipamento, você consegue fazer essas leituras ali, de graus, minutos, segundos, tanto para o ângulo vertical como o ângulo horizontal, tá bom? Então, nós temos aí a finalidade, do teodolito, ele faz medição precisa de ângulos para trabalhos de triangulação, poligonação, determinação de direções e alinhamentos. Então, cabe ressaltar que não é possível fazer determinação de coordenadas,
né? Ou ainda fazer locação de obras com teodolito, tá? Nós vamos verificar um equipamento mais avançado, né? O mais moderno, que é a estação total, que nos permite realizar este procedimento, ok? Então, os teodolitos, né, eles nos permitem aí fazer trabalhos de triangulação, né, então fechamento de triângulo através da leitura, né, dos ângulos externos ou internos desse triângulo. Nós temos aí também a poligonação, gerar polígonos, né, o que o triângulo não deixa de ser um polígono, né. Então, nós temos essas finalidades, tá? Para o teodolito, nós temos os seguintes acessórios. Ele se utiliza de um tripé, tá? Para fazer o nivelamento desse equipamento, deixá-lo ali em altura, né? Compatível, né? Com a altura ali do operador, tá bom? Nós temos a mira topográfica, que é onde o teodolito vai realizar essas leituras, né? Baseados aí na leitura do fio superior, fio médio e fio inferior. Lembrando que essa aula é simplesmente para apresentar os equipamentos, mas quando nós entrarmos aí no tipo de levantamento realizado por cada um dos equipamentos, nós vamos aí tratar mais a fundo como que se faz a leitura na régua, tá? E outros detalhes maiores aí do levantamento, tá? Então ele tem um fio de prumo aí, né? Alguns equipamentos mais novos emitem um laser, né? Um feixe luminoso ali que sai da base do teodolito até o chão, de modo que você consiga verificar ali para nivelar o equipamento e centralizar, né, esse equipamento. E nós temos aí também uma bateria para o caso do nível eletrônico e uma trena de aço que é indispensável, né? Uma vez que você vai fazer o levantamento, você precisa medir a altura do equipamento. Lembrando que é interessante estar com trenas novas, né? Não trenas muito usadas aí, muito velhas, em virtude de que pode ser que ela tenha algum tipo de dilatação maior, né? Esteja desgastada e você vai conseguir aí medir a altura do equipamento de forma equivocada. E o teodolito, como ele não faz cálculos diretamente, né, na tela, dentro do seu sistema ali, do seu algoritmo, você vai ter uma indução do erro muito grande, porque todos os erros do teodolito ali, né, é necessário que você faça todo o procedimento de leitura e anote numa caderneta. E depois, posteriormente de ter montado essa caderneta, você faça esses cálculos ali, né, de forma manual ou criando em algum software topográfico essa tabela de coordenadas ali, né, para você poder chegar nos resultados do seu levantamento. E nos levantamentos, nós temos aí medições angulares, né, como em algumas etapas da poligonação e irradiação para determinação de pontos. Professor, o senhor falou que não dá para calcular coordenadas, então como que eu vou irradiar, né? Como que eu vou determinar? Então vamos pensar o seguinte, não é que não consiga calcular coordenadas, tá? É possível calcular as coordenadas com teodolito, mas não de forma direta. Então você vai fazer aqui a medição dos ângulos, vai fazer a leitura dos fios superior, fio médio e fio inferior, vai fazer a análise entre esses fios para ver se está dentro da precisão, né, de leitura, ali de acordo com o que especifica a norma. E aí você vai fazer alguns processos ali para poder calcular essa distância, justamente utilizando esses fios aí superior, médio e inferior, quando dá leitura na régua, tá? Então você consegue calcular essa distância. E aí, por meio da equação básica, né, que diz que o x a coordenada do ponto 2 é igual à coordenada do ponto 1 mais a distância vezes o seno do azimuth ou cosseno do azimuth quando for para calcular a coordenada y. Então você vai calcular essa distância, né, como eu mencionei anteriormente, dentro de um software ali, de uma tabela de coordenadas ou no Excel, você consegue fazer esses cálculos, tá? Então aí você consegue fazer algumas etapas de poligonação e irradiação. Então você consegue fazer esse transporte de coordenadas, mas não de forma direta, como as estações fazem. E você tem aí em contextos educacionais para ensino dos princípios da topografia. Eu particularmente utilizei muito na graduação ali nas disciplinas básicas de topografia, na inicial,
mas no meio profissional, em trabalhos assim, engenharia, após formado, eu não tive a oportunidade de aplicar, né, de trabalhar com o teodolito, ok? E nós temos aí a astronomia de campo. Então, o teodolito muito utilizado, principalmente o teodolito óptico mecânico e o teodolito eletrônico com maior precisão, para fazer observações aí dos astros, para fins de determinação, né, de coordenadas, ok? Dos pontos, através das observações aí dos astros, tá? Seria a astronomia de campo ou astronomia de posição. E aí nós temos aí agora o medidor eletrônico de distância, ou EDM, tá? Ou distanciômetro eletrônico. Ele é um instrumento que mede distâncias com precisão, utilizando ondas eletromagnéticas como infravermelho ou laser. Ele envia um sinal que é refletido por um prisma, né, ou superfície, e calcula a distância com base no tempo de percurso ou na diferença de fase da onda. Então, nós temos aí um teodolito e nós temos um EDM, né? Então, o que acontece? Com o avanço, né, das tecnologias, em virtude de tudo aquilo que eu já mencionei para o teodolito, em virtude da sua dificuldade de não calcular diretamente a distância, né? Ou seja, a distância era calculada de forma indireta, através da leitura dos fios ali superior, médio e inferior, dos fios estadimétricos ali. Você calculava isso indiretamente, você fazia as leituras e calculava à mão. Com o advento aí do EDM, a ter uma maior facilidade de calcular, né, ou de obter essas distâncias, uma vez que com a utilização de um prisma, então ele emitia um sinal, né, e esse sinal, né, vai até o prisma e retorna, calculando assim, determinando assim a distância, tá? Então ele passou a ser muito utilizado, né, ali acoplado aos teodolitos. Então o teodolito fazia a leitura dos ângulos verticais, né, e horizontais, e o EDM fazia o cálculo da distância. Então o teodolito mesmo assim sentia a necessidade de fazer as anotações nas cadernetas, porque ele não possuía capacidade de registrar essas informações internamente. Então nós temos na tela aí um EDM, né, um distanciômetro eletrônico, né, que é um dispositivo, um equipamento para calcular a distância diretamente no campo, facilitando aí a vida do profissional. E isso há um tempo atrás aí era o que de mais avançado tinha aí na topografia, ok? Na engenharia de agrimensura ou cartografia. Então nós temos aí a finalidade, né? Então o EDM mede distâncias inclinadas entre dois pontos, e quando acoplados a teodolitos, permite medir ângulos e distâncias, né? Então, originando aí as estações totais. Então, a única diferença que vai ter é a capacidade de registrar, né, esses dados, gravar esses dados internamente e realizar cálculos ali direto na tela, ok? Então, a estação total permite fazer isso. E é essencial em levantamentos que exigem alta precisão. Então, os acessórios para o EDM seriam o tripé, ok? Um prisma para receber esse sinal e devolvê-lo para que essa distância pudesse ser calculada. Nós temos aí um bastão e um tripé para o prisma, tá? Baterias, tá bom? E uma trena de aço. Então, nos levantamentos, ele faz medição de distâncias, acopladas ou não em outros instrumentos, como o teodolito ou estação total. Nós vamos verificar agora, né, mais à frente, que na estação total ele já está embutido na estação total, tá bom? Outro equipamento muito utilizado anteriormente aí é a fita métrica, ou ainda hoje é muito utilizada, né? Então nós temos aí a fita métrica, ou também conhecida como trena, é um instrumento de medição linear, direta, geralmente é fabricado em aço, fibra de vidro ou outro material flexível e é resistente, graduada em unidade de comprimento, metros, centímetros, milímetros. E as trenas de agrimensor usadas em topografia costumam ter comprimentos maiores, né, que são de 30, 50 e 100 metros, tá? Então, nós temos aí a figura de uma trena, né? Não há muito o que externar sobre ela, mas nós temos alguns pontos importantes.
Então, medir distâncias curtas e médias, né, no terreno, seria essa a finalidade. Mesmo com os equipamentos eletrônicos disponíveis, ela continua útil para verificações rápidas em locais difíceis, né, de usar a tecnologia e para conferir outros instrumentos, né, essencial em levantamento de detalhes de pequenas obras. Então, se você tem uma trena ali que não está desgastada, está ferida, né, você fez uma medição ali com o equipamento e você está achando que está com dúvida, então você faz algumas séries ali de visadas, né? Verifica as distâncias que o equipamento está lhe dando, e daí você vai, estica a trena e verifica ali se essas distâncias estão batendo, né? Então, dificilmente uma trena bem aferida, né, do material ali que seja adequado para o tipo de levantamento que você está fazendo, né, ela vai te dar ali uma determinada precisão. Então, para utilizar ali, né, a trena, nós precisamos de uma baliza, ok? Uma baliza que tem ali um nível, né, de cantoneira, para a gente dividir ali as etapas, conseguindo ali mitigar os erros ali, uma vez que essa baliza, além de orientar, né, ela vai permitir que você esteja na direção correta ali, né? Piquetes, né? Não quer dizer que com a utilização dos teodolitos nós não utilizemos piquetes, mas nós utilizamos também, tá? Ali para poder marcar os pontos, ali onde eu vou estacionar o equipamento, né? A minha ré, a minha avante, nós utilizaremos ali piquetes. Então, o piquete é algo que nós vamos utilizar em praticamente na geodésia, utilizamos piquete ali quando quero georreferenciar um ponto qualquer, né? Na topografia com estação total, enfim, sempre utilizaremos piquetes e estacas ali quando nós queremos representar, né? Deixar ali gravado qual que é o nome do ponto, enfim, tá? Então nós vamos utilizar um nível, né? Um nível de cantoneira, para que a gente consiga deixar essa baliza o mais nivelada possível, tá? E nós temos aí o dinamômetro, né? Então, com a baliza, né, a utilização da baliza e a trena, é necessário evitar o erro de catenária. Então, muitas vezes, quando você vai esticar, ela cria uma barriga, né, nessa trena, nessa fita, né, métrica. E aí, através de algumas equações ali, e através do peso, da tensão que nós temos nessas extremidades, né, nós conseguimos ali calcular qual que seria essa catenária, né? E aí, fazendo essas operações, nós conseguimos ali adicionar isso na leitura ou diminuir da leitura para que a gente possa ter maior precisão, tá? E aí, nos levantamentos, né? Levantamentos de pequenas áreas para medição de detalhes, nós temos aí levantamentos cadastrais urbanos de pequenas dimensões, tá? Nós temos conferências de medidas em obras para aferição de distâncias curtas. Hoje nós temos vários equipamentos aí. Nós temos RTK com tecnologias que você consegue fazer uma leitura inclinada, né? Você deixa o bastão inclinado e ele consegue fazer essa leitura, né? Não vou aqui abordar muito, mas ele consegue fazer essa leitura ali, descontando esse ângulo ali, né, de diferença vertical ali, e você consegue fazer o cálculo da coordenada daquele ponto. Antigamente, né, você colocaria um equipamento numa parede, o equipamento saltava um pouco, né? Então você perdia ali na verticalidade e aí a vertical do equipamento ia dar totalmente fora da parede, então você tinha um erro ali atribuído. Então muitas vezes era melhor puxar a trena, né, para evitar esses erros, tá? Então, um outro equipamento, né, que nós utilizamos aí, né, mas que está um pouco em desuso, mas ainda assim tem a sua importância, é a bússola, né, que utiliza uma agulha magnética para identificar a direção do norte magnético terrestre, tá? Então aí nós temos uma bússola, ok, apresentada na tela, muito utilizada hoje ainda nas atividades de geologia, né? E tem a sua utilidade aí ainda dentro da topografia, mas em pequena escala, né? Utilização em pequena escala, tá? Então nós temos aí que ela serve para orientação no campo, determinar direções, medir ângulos horizontais para levantamentos preliminares, né? Então, se você chega num determinado local ali, você cava um piquete,
vê uma direção, cava outro piquete, mede ali uma outra direção, para depois você converter essas direções, né, ali baseada no norte verdadeiro, né, através da declinação magnética, enfim, você consegue ter uma direção mais ou menos dessa área, né, que você observou, que você ali precisa detalhar, tá? Então, ela ajuda a identificar a declinação magnética, né, que é a diferença entre o norte magnético e o verdadeiro, tá? E aí nós temos que ela é uma ferramenta prática para situações que não exigem alta precisão, mas ela vai te dar um norte, né? Vai te dar uma direção ali do que fazer. E um ponto crucial é que hoje na topografia não se usa mais o norte magnético. Com o advento ali do GNSS, né, sistema GNSS, então nós já temos ali o norte de quadrícula, né? E aí através da convergência meridiana ali nós já conseguimos fazer essa diferença, tá? Então, nesse caso, para o norte magnético não se aplica mais na topografia, ok? Então, nós temos aí os acessórios para a bússola, nós temos um tripé, né? Coloca-se ali a bússola e consegue fazer esse giro para que a gente possa ter essa orientação aí dessas direções, tá? E a caderneta, é claro que à medida com que nós, né, estivermos aí realizando, concluindo as nossas medidas, as nossas leituras, nós vamos aí registrar esses dados para que depois a gente consiga, né, passar isso para uma outra, entregar essa informação aí nesse mapeamento expedito, ok? Então, nós temos aí agora que nós vamos entrar nos equipamentos modernos e acessórios. Então, os equipamentos modernos de topografia são ferramentas tecnológicas avançadas, né, que facilitam e aumentam a precisão dos trabalhos de levantamento e mapeamento, tá? Então, os acessórios essenciais, né, refere-se ao conjunto, né, mais uma vez, de acessórios que são substanciais para que determinado equipamento, né, consiga, com precisão, executar ali a sua finalidade, né, o seu tipo de levantamento, ok? Então, mais uma vez, cada equipamento topográfico possui uma característica e é interessante saber qual a característica desse equipamento e qual é a sua necessidade para que você possa empregá-lo aí de maneira eficiente, ok? Então, o primeiro equipamento que nós temos é a estação total, tá? Então, é um instrumento eletrônico, óptico amplamente utilizado em topografia, né? Ela integra as funcionalidades de um teodolito eletrônico com um distanciômetro eletrônico, né? Como dito anteriormente, né? E as versões mais modernas podem incluir funcionalidades robóticas, capacidade de registrar dados, realizar cálculo de coordenadas diretamente no campo e conectividade para transferência de dados em tempo real. Então, o diferencial da estação total robótica para a estação total óptica é que ela consegue, após ser configurada, ficar ali realizando leituras simultaneamente ou periodicamente, ok? Para controle de barragem, então você tem uma estação total robótica que ela fica ali de tempos em tempos fazendo ali as leituras e através de um cabo informando para um sistema central ali, né, que recebe esses dados, e aí automaticamente o pessoal ali que trabalha nesse setor já vai fazendo ali as suas avaliações, as suas tomadas de decisões, né, e os próprios sistemas já vão ali detectando alguma anomalia, né, quando detectada nessa estação. Lembrando que é necessário, né, que de tempos em tempos essa estação total seja calibrada, né, retificada, se necessário, mas ela tem que estar ali, né, em condições, tá? Então, possui uma luneta móvel, um visor, né, como nós podemos verificar na tela, algumas teclas de funções, e nesse visor ela consegue mostrar simultaneamente ali dados de ângulo horizontal, ângulo vertical. Na tela ela já mostra a distância, né? Então, todas essas informações, mostra distância inclinada, distância horizontal, né? Então, uma série de informações que veio como a própria definição de equipamentos modernos vieram facilitar aí, dar mais celeridade e precisão aos levantamentos. Então, aí nós temos aí a finalidade dela é determinar com precisão as coordenadas x, y, z, tá? É empregada em uma vasta gama de levantamentos topográficos, como levantamentos plano e altimétricos,
locações de obra, monitoramento de estruturas, permite a coleta eficiente de um grande volume de dados, otimizando o trabalho de campo. Então, quais são os acessórios para a estação total, né? Nós temos aí um tripé, nós temos o prisma, nós temos aí o bastão, né, do prisma, nós temos aí bateria, um cabo serial aí nas estações totais mais antigas, né? Nós temos aí algumas a funcionalidade Bluetooth, né, de transferência de dados. Nós temos a trena de aço, conforme já informado anteriormente as características que essa trena precisa obter. Nós temos aí a funcionalidade, né, por pendrive USB de transferência de dados. Então, antigamente, né, você precisava ali através dos dados descarregar esse equipamento no software como o Topograph, por exemplo. Então você tinha ali que importar esses dados, né, e escolher o modelo da sua estação total ali dentro do software do Topograph, e aí ele exportava ali num formato RAW, num formato específico, né, que você queria já trabalhar. Então hoje com o USB você pode ali converter já, se você iniciar o seu levantamento de campo por coordenadas, né? Então o ponto estacionado e o ponto de ré, se você já tem um azimuth ali dessa direção, já tem as coordenadas, são pontos georreferenciados, você insere esses pontos ali e você já sai fazendo o seu levantamento ali georreferenciado, e depois você pode só exportar por ponto PNT, né? Um arquivo TXT. E diretamente ali já imputar no AutoCAD Civil 3D e iniciar o seu levantamento, tá? Iniciar o seu projeto, perdão, tá? Então, piquetes e estacas, né? Nós temos ainda os marcos georreferenciados, a importância do georreferenciamento dos dados, né? Uma vez que o nosso sistema geodésico brasileiro é vinculado ao CIGES 2000, né? Ao nosso sistema geodésico de referência, tá? Então, nós temos aí que trabalhar com os nossos dados georreferenciados. Então, quais são as aplicações da estação total? Nós temos levantamentos planialtimétricos cadastrais, né, levantamentos detalhados de limites, propriedades e feições existentes, tanto em áreas urbanas quanto rurais, permitindo uma representação precisa do terreno, locação de obras de engenharia, né, na instalação e materialização de projetos de edifícios, estradas, pontes e barragens, garantindo a precisão na locação e execução das obras no terreno. Um ponto, né, a se levantar aqui também é a questão do monitoramento de estruturas, né, e taludes, né? Então ela é utilizada para detectar deslocamentos, né, movimentos de massa, né, movimentos de terra, deformações, movimentos de estruturas de encostas, ajudando a manutenção e segurança de obras em áreas de risco, tá? E a utilização em mineração e arqueologia, né? Então, na mineração a céu aberto e minas subterrâneas, né, além do controle de lavra, né, processo de escavação, cálculo de volume, assim como nós fizemos ali na nossa aula de introdução à topografia, né, nós falamos ali de como que seriam esses levantamentos nas áreas de mina, né, processo de terraplanagem que tem que ser feito, né, cubagem de bota fora, bota espera, né. Então, em arqueologia, auxilia no mapeamento de sítios arqueológicos, né, preservando e estudando o patrimônio cultural. Então, uma vez o arqueólogo vai lá com a bússola, faz ali um levantamento inicial dessa área, determina ali as direções, e o profissional vem com a estação total ali, ou um GPS, RTK, enfim, e georreferencia esse local, né, de modo a deixá-lo georreferenciado para subsidiar qualquer outro tipo de trabalho, né, as agências ambientais, reguladoras, enfim. E aí nós entramos agora no nosso nível topográfico, geométrico ou óptico, né? Então é um nível que possui aí uma luneta, né? Então ele tem um nível bolha que fica ali do lado, né? Porque para fazer esse nivelamento, tá? Esse alinhamento ali, né? Do nível, né? Então ele é o mais tradicional e amplamente utilizado, né? O nível geométrico óptico. Possui um telescópio, né, com nível de bolha acoplado, né? Então, como na imagem
né, a bolha está do outro lado, eu trouxe aqui a bolha para representar o que seria esse nível bolha, né? Nível de bolha acoplado ali, para você deixar o equipamento ali nivelado, tá? E ele requer um tripé e uma mira graduada, ok? Então, é ideal para nivelamentos de precisão, né? Então, geralmente vamos verificar aí algumas normas, todas vinculadas aí ao nivelamento geométrico com nível, né, geométrico, tá? Então, você tem uma mira topográfica, né, onde você consegue fazer a leitura tanto nas costas, né, onde tem na régua milimetrada, ou então na régua graduada, né, aí à frente, né, nessa mira topográfica. Então, nós temos aí um tripé, né, claro, para apoiar, um nível de cantoneira, que é essencial, né, para garantir a verticalidade, né, o nivelamento aí dessa baliza, né, dessa mira. E você tem uma sapata de extrema necessidade. Então, muitas vezes os profissionais estão fazendo o nivelamento, então ele tira a mira, né, do local, quando na verdade você tem apenas que girar, deixando ela na mesma altura, sendo que essa sapata tem uma altura conhecida, né, que somada à leitura que você está fazendo ali, vai te dar essa altitude, essa cota, né? Lembrando que a altitude em relação ao nível médio dos mares, né, essa elevação, e cota em relação à superfície qualquer ali, tá? Uma altura em relação à superfície qualquer. Então, nós temos aqui o outro nível, né, que é o nível eletrônico digital. Então, no visor, nós já temos aí que ele substitui a leitura visual por leitura digital automática da mira codificada com código de barras, né? Então, ele vai substituir aquela mira topográfica que nós vimos anteriormente para uma leitura de código de barras, né? Então, ele reduz os erros humanos e acelera a coleta de dados e fornece a leitura direta da altura e diferenças de nível na tela, ok? Então, ele vai fazer o uso dessa mira, né, topográfica de código de barras. Nós temos aí um tripé, né, claro, nós temos o nível de cantoneira, nós temos a sapata, ok? E nós temos essa sapata que funciona do mesmo modo como ocorre no que foi explicado anteriormente para o nível geométrico. Então, nós temos aí ainda o nível a laser, tá? Então, nós temos aí o nível a laser, ele possui um receptor. Então, como que funciona aí o nível a laser? Ele tem uma mira topográfica, né? Então, nós temos a parte ali onde tem as graduações ali, né? Onde você vai estimar ali os fios superior, inferior e fio médio, né, da régua. E aqui no caso do nível a laser, ele utiliza as costas dessa régua, né, que já vem ali na casa do milímetro. Então, o que que acontece? Esse receptor, ele vai receber as informações, né, que você tem que aumentar, né, ele vai correr no caso aqui, ele vai correr, né, ele vai correr aqui na régua, para cima ou para baixo, porque aqui, se observar aqui dentro, ele tem tipo um triângulo, que diz que você tem que descer, né, o equipamento aqui deslizando sobre a régua, ou você vai ter que subir, né, deslizando esse equipamento aqui na régua. Então, o que que acontece? Você tem esse receptor, né, e você tem também o controle remoto, né? Então, o controle remoto você consegue acionar ele ali, né, desligar, configurar, enfim. Só como que funciona? Ele emite um laser, né, esse laser aqui horizontalmente no terreno, e você já inseriu os dados que você precisa ali do seu projeto de corte, de aterro, enfim. Você vai informar se você quer ali pela cota média do terreno, por exemplo. Então ele vai te dar qual que é. Então você vai chegar em determinado local, ele vai informar que você está acima da cota. Então acima da cota você corta, abaixo da cota você aterra, né? Então as características dele né, um nível óptico com compensador interno, sistema pendular, ou seja, ele auto se ajusta no tripé, né, evitando assim erros, né, grosseiros, erros humanos, e ele corrige, né, pequenos desvios de nivelamento, né, e é muito usado em obras de engenharia civil por sua rapidez e confiabilidade, né? Então nós temos aí resumo das aplicações dos níveis. Nós temos isso, o instrumento essencial para levantamentos altimétricos, né, usado para determinar com precisão as altitudes ou cotas dos pontos do terreno. Nós temos aí a ferramenta principal no nivelamento geométrico, né,
um método de alta precisão para medir diferenças de nível e é indispensável na elaboração de perfis longitudinais e transversais, fundamentais para projetos de estradas, ferrovias e canais, né? E ainda é utilizado no controle de cotas em obras civis e estudos de drenagem, garantindo a execução correta conforme o relevo, ok? Então, seguindo aqui no caso do GPS, né, significa Sistema de Posicionamento Global, nós temos o seguinte. Então, o GPS, né, é um sistema de navegação por satélite que fornece informações de posicionamento geoespacial com alta precisão em qualquer lugar da Terra, tá? Então, na topografia, utilizam-se receptores GPS de alta acurácia, né, capazes de receber sinais de múltiplos satélites para calcular coordenadas geodésicas, latitude, longitude e altitude dos pontos de interesse. Então, cabe ressaltar, né, que aqui na tela nós temos um aparelho GPS, né, da marca Garmin. Então, o que acontece? Alguns profissionais descartam totalmente a utilização do GPS Garmin, mas é interessante sabermos qual é a nossa necessidade, né, e que equipamento nós vamos utilizar. Então, eu citei anteriormente o caso da bússola. Hoje, se nós chegarmos numa área qualquer e nós quisermos ali saber a área de uma determinada jazida, nós conseguimos fazer o cálculo dessa área, coletamos essas coordenadas ali e aí nós vamos saber uma área muito aproximada do valor real, né? O nosso levantamento, as nossas coordenadas, a nossa área, o nosso polígono só estará deslocado, né? Uma vez que o GPS, nós vamos ver aqui um pouco à frente, ele possui uma precisão que não é das melhores, né? Então é de 3 até 10 metros, né, de precisão posicional, tá? Então outro item interessante para citar é que eu vejo, né, muitos profissionais, né, agora até um pouco menos, mas até há um tempo atrás eu via muitos profissionais utilizarem, não, olha, o camarada deu um projeto aqui e nesse projeto aqui está dizendo que tem que cortar, mas eu estou olhando aqui no Garmin, está dizendo que eu tenho que aterrar. Então, a altitude fornecida pelo GPS Garmin, né, pelo GPS aqui no caso, e todos os outros GPS, quer seja o GNSS, o GPS geodésico, né, o RTK, N-Trip, qualquer outra tecnologia, a não ser que você coloque ali os dados, né, no RTK e no N-Trip, já os dados para altitude ortométrica, ele vai te dar a altitude referenciada ao elipsoide, né, a altitude geométrica. Então, nesse caso aqui, é interessante notar o seguinte: o camarada foi lá no campo e aí ele recebeu um projeto e ele quer conferir se o corte ou aterro dele vai bater utilizando o Garmin, não vai fechar. Porque em muitos casos, e na maioria dos casos, nós sabemos que o elipsoide, ele intercepta o geoide, eles vão se cortando ali, e é por isso que até pouco tempo nós tínhamos a ondulação do geoidal, né, para determinarmos ali a altitude ortométrica, né, que seria a divisão entre o geoide e o elipsoide. Mas hoje nós temos a altitude normal. Então, o elipsoide, em alguns locais, realmente ele está por cima e o geoide está por baixo. Então, a altitude elipsoidal diria que iria cortar, enquanto a ortométrica diria que ia aterrar. Então, não vai, né, casar essas informações. Então, o GPS, o aparelho GPS aqui, né, ele nos dá somente a altitude em relação ao elipsoide, ok? E isso é muito interessante, isso é muito importante, tá bom? Sabermos dessa informação. Então, nos levantamentos, né, nós temos aí que ele não possui correções diferenciais. Então, não é possível você pegar os dados de um Garmin desse aqui, por exemplo, e tentar fazer algum tipo de ajustamento, o processamento tipo PPP, né? Eu desconheço, né, alguma forma de extrair os dados brutos de dentro do Garmin e você conseguir ajustá-lo ele, né, num software de processamento geodésico específico, tá? Então, sua precisão aí é na casa de 3 a 10 metros em condições ideais, a céu aberto, sem obstruções. Então, conforme eu disse, você, no caso da bússola hoje, você pode chegar numa determinada jazida, no local aberto,
tentar pegar essas 4 coordenadas, ou até mesmo muito utilizado aí para você localizar pontos, né? Muitas vezes você quer localizar um ponto dentro de uma mata, dentro de uma propriedade, no georreferenciamento. Ah, não, lá tem um marco específico assim e tal. Então, uma área aberta, você consegue chegar muito próximo desse marco, né? Sabendo que você tem um erro de 3 a 10 metros, você, né, chegou o Garmin disse que é nesse local aqui. Então, faz uma varredura num raio de 3 metros primeiro, se não achar, amplia para 10 metros e você vai chegar muito próximo disso. Uma vez que hoje o RTK, ele consegue te fornecer essa questão de estar localizando ali, né, o ponto, só que se for um local com uma cobertura vegetal muito densa, esse dado não vai fixar, então você vai ter dificuldade. E com a estação total nós temos a obstrução aí, né, do sinal do prisma, uma vez que se alguma vegetação passar por cima, na frente ali, ele vai interceptar esse sinal e não vai conseguir calcular a distância e nem calcular essa locação, né, essa coordenada, tá? Então, nós temos aí o GNSS, né, que é o Sistema Global de Navegação por Satélite, né? E é um termo mais abrangente que o GPS, referindo-se a qualquer sistema de navegação por satélite. Então, é um receptor geodésico, né, um equipamento de alta precisão projetado para realizar medições de posições, latitude, longitude e altitude. E lembrando que essa altitude é em relação ao elipsoide. O dado bruto coletado pelo GPS, né, e pelo GNSS, pelo receptor geodésico, é a altitude em relação ao elipsoide. Então, há necessidade de fazer a conversão desses dados para altitude ortométrica ou altitude normal, que é a altitude que hoje, ao realizar a conversão dentro do site do IBGE por PPP, é a altitude que eles nos retornam, tá? Com precisão centimétrica ou milimétrica, utilizando sinais de múltiplos sistemas de satélites, GPS, incluindo GPS, GLONASS, Galileu, Baidu e etc, tá? E esses receptores são usados em aplicações que exigem alta exatidão, como levantamentos topográficos, geodésia, monitoramento de estrutura e obras de engenharia, tá bom? Então, aqui os componentes de GNSS, nós temos aí o receptor base, nós precisamos do receptor rover, nós temos aí o bastão, né, fibra de carbono, nós temos a controladora ou coletora, nós temos uma maleta rígida, que é para nós transportarmos os nossos equipamentos, a base nivelante, a bateria externa, caso seja necessário, e é necessário um software de pós-processamento. A antena UHF, né, comunicação via rádio ali, né, do RTK, e o chip GSM, que é a comunicação ali de dados móveis do N-Trip, para receber essas correções, que utiliza também o serviço de rádio, né? Nós vamos entender um pouco melhor aqui agora. E o tripé e a trena para você medir a altura do equipamento. Então, existem algumas modalidades para que você faça um rastreio geodésico, um levantamento geodésico. Então, você pode fazer ele ali no modo estático, onde você coloca o GPS rastreando por algum tempo, né? E depois você vai no site do IBGE e faz esse processamento, né? E ali você consegue obter órbitas ultra rápidas, rápidas e finais a partir de uma determinada quantidade de tempos, né? Que é para que você consiga fazer todas as correções de relógio de satélite, né? Enfim, ajuste de posicional das efemérides. São situações que a gente tem que ver um pouco mais lá na frente, tá? Para não complicar aqui. Ou o RTK, onde você recebe as informações ali de correções, né, em tempo real, uma vez que a sua base, né, do RTK, você pode ter os dados já dessa base, né, desse ponto, essas coordenadas conhecidas, e você já obter os dados ali do RTK de forma precisa, sendo os dados finais. Ou você pode, né, iniciar o equipamento, esperar ele coletar ali as informações, né, melhorar um pouco a precisão, e você vai ter um erro ali na casa de 3 a 10 metros, igual o GPS. E aí você faz todo esse rastreio e deixa a sua base registrando os dados. Depois você entra no software, você ajusta, né, processa esses dados, ajusta, e depois você ajusta os dados do rover, né? E no chip, no GSM, o modo N-Trip, você utiliza um código ali através de um cadastro no site do IBGE.
Você tem um código onde você acessa o servidor do IBGE e você consegue ter os dados da RBMC em tempo real. Então, a sua base, o seu receptor recebe esses dados ali, né, informados ali já diretamente em tempo real da RBMC, Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, e você já consegue fazer a tramitação e a conversação entre base e home nesses dados, ok? Então, basicamente seria essa questão do GNSS, tá? Então, nós temos aí as aplicações, nós temos aí na topografia e agrimensura, né? Nos levantamentos planialtimétricos de alta precisão, implantação de marcos geodésicos e pontos de controle, tá bom? Nós temos aí na geodésia, né? Medições de redes geodésicas locais e globais, determinação precisa de coordenadas em sistema de referências oficiais. No Brasil, né? Nós temos aí o SIGAS 2000, tá bom? Nós temos aí na agricultura de precisão, mapeamento de talhões, controle de máquinas agrícolas e aplicações, né, localizadas de insumos. Então, você quer melhorar o seu plantio, mais qualidade, enfim, você utiliza aí os dados de, né, GNSS. E a engenharia e construção, né? Então, controle de deformações, deslocamentos, barragens, pontes, viadutos, implantação e conferência de projetos com precisão centimétrica, ok? E ainda monitoramento ambiental e geodinâmico, né, através da observação do movimento de placas tectônicas, monitoramento de subsidência, né, elevação do terreno ou erosão costeira, tá? E aí, como conclusão, nós temos o seguinte, né, que os equipamentos topográficos, né, são instrumentos principais utilizados para medir ângulos, distâncias, desníveis e coordenadas, né? E são os dispositivos responsáveis pelas medições técnicas nos trabalhos de topografia. E os acessórios são os instrumentos auxiliares que, sem ele, os equipamentos não realizam as medições principais, essenciais para garantir a precisão, alinhamento e execução correta dos procedimentos. Então, essa foi mais uma aula, né, aqui do excesso de agrimensura. Espero ter contribuído para o conhecimento dos senhores e até a próxima. Até mais.